Bom dia, irmãos. Hoje estudaremos a terceira lição da nossa revista, a Bíblia que Jesus usava. Revista de expressão. A estrutura, o tema da lição é a estrutura arquitetônica do Antigo Testamento. E o autor começa a falar dessa estrutura arquitetônica que, na verdade, é algo que vem colocado em cima de um alicerce muito bem elaborado e feito. Um prédio tem essas etapas. Toda construção deve ter, em primeiro lugar, um bom alicerce, um bom fundamento, depois uma boa estrutura arquitetônica formada de concreto, de ferro, aço, muito bem elaborado para que possa receber todos os acabamentos, suportando todas as partes, as divisões, as janelas, as portas, enfim, todas as outras partes, o próprio telhado, enfim, todas as partes da casa ou desta construção. Se for um prédio, então, muito mais importante ainda, toda essa estrutura arquitetônica. É o arcabouço de uma construção colocada sobre um pilar. Poderíamos fazer uma comparação dizendo que as doutrinas como pecado, redenção, Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, a inspiração e inerrância das Sagradas Escrituras, tudo das Sagradas Escrituras, tudo isto faz parte do nosso alicerce. Depois vem a estrutura então arquitetônica, que é este arcabouço, onde receberá todo o acabamento, suportará todas as divisões, as estruturas e tudo mais. Vamos dizer que, desse modo, a estrutura arquitetônica do Velho Testamento é a doutrina do pacto e da aliança. Se você olhar desde Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar essa estrutura ali completamente evidente e manifesta. Então temos essa questão da aliança, da doutrina da aliança, que é importantíssima para que nós possamos entender, valorizar tudo o que tem de revelado na palavra do Senhor. O que é então uma aliança do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino? A aliança é a primeira parte da nossa lição. A aliança tem algumas questões que estão diretamente envolvidas neste acordo. A aliança é a busca por melhorias. No Velho Testamento, desde quando Deus procurou o homem para fazer com ele uma aliança, queria trazer para ele uma felicidade que fosse imensa, eterna, que fosse duradoura, singular. Então, por conta disso, toda aliança, nós podemos depreender daí que toda aliança busca uma melhoria pelo menos para uma das partes, em termos de estar fazendo um acordo que seja o melhor para cada um de nós, para ambas as partes. E é sempre, então, essa busca. Há também uma questão de vida e morte. Por isso, a celebração dos antigos pactos, as celebrações das alianças eram feitas com derramamento de sangue. Cortava-se parte do corpo, selava-se com sangue, dando assim um aspecto de suma importância para aquilo que estava sendo tratado. No Velho Testamento mesmo, nós vamos ver sacrifícios que fazem parte desse pacto, desta aliança de Deus com os homens. E, por conseguinte, prevê também uma consequência para a parte que despreza a felicidade contratada. Você sabe que aqueles que entram num pacto, principalmente nesse pacto de Deus com o homem, se houver, por exemplo, um desprezo para aquilo que está se tentando galgar, alcançar, conseguir com o pacto, se há o desprezo desta parte, então essa parte vai ter que sofrer consequências. Por conta disso, as partes serão sempre atendidas em suas escolhas. Isto é uma coisa lógica. Veja, se você, no pacto que Deus fez com Adão, se Adão resolveu desobedecer, é porque ele saberia e preferiu a morte, que seria a separação de Deus. Então ele desprezou a felicidade que estava sendo proposta no cumprimento desta aliança, que seria estar em plena dependência e íntima convivência com o próprio Deus. Então, essa questão vai acontecer como aconteceu. E isso se torna também, a partir desse ponto de vista, torna-se inaceitável qualquer reclamação, descontentamento, insatisfação com aquilo que se escolhe. Então não podemos, depois de fazer a escolha que não seja acertada e preferir deixar ou desprezar a felicidade que nos está proposta, começarmos a reclamar, a murmurar,
a dizer que fomos injustiçados e tudo mais. Quando você encontra essa doutrina em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, veja lá, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui ele trata com Adão, o representante federal de toda a raça humana. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o primeiro pacto, chamado Pacto de Obras, que Deus realiza com o representante federal de toda a raça humana, que é Adão. Aqui nós temos elementos dessa doutrina que nós tratamos. Veja, há duas partes representadas, a parte de Deus e a parte dos homens. Os termos são estabelecidos e claros, exatamente isso. De toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso está bem claro, está bem explícito. As consequências por parte de quem quebrar o pacto também estará aqui, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, as consequências da desobediência de Adão são aqui claríssimas. Ele resolveu seguir sozinho. Ele preferiu, ao invés de estar separado, ao invés de estar unido e dependendo de Deus, ele resolveu seguir sozinho. Ele resolveu seguir separadamente de Deus. Na verdade, ele escolheu não só desobedecer, mas assumir também a morte. E é isso que lhe coube, é isso que coube toda a humanidade. Ele desprezou aquilo que era a felicidade suprema de estar em plena e eterna convivência com o Pai, com o Deus eterno. Então, deste modo, não cabe aqui, se torna também inaceitável todas as tentativas de justificativas, aliás, de apresentar argumentos por parte da própria serpente, da mulher e de Adão. Todas essas justificativas são inaceitáveis por conta daquilo que já foi estabelecido dentro do pacto. Esse é o exemplo maior que temos aqui. Depois disso, o autor vai falar sobre a aliança da graça no Novo Testamento. A aliança da graça é consequência de uma falha do primeiro Adão. Se o primeiro Adão falhou, o segundo representante federal, o segundo Adão, Cristo Jesus, não. Jesus cumpriu completamente todas as instituições do pacto de Deus com os homens. E convém lembrar que esse pacto não foi alterado em nenhum de seus estatutos. Veja, no final das contas, também continua sendo um pacto de obras. Obras, sim. Obras de homens? Não. Obras de Cristo Jesus, que teria que cumprir o que cumpriu, obedecendo toda a lei, se tornando homem, obedecendo toda a lei e conseguindo para a sua descendência, a descendência de Cristo, tudo que seria merecido por conta da sua obediência para ele. Então, pela graça é transferida para nós. Ele é o nosso segundo representante e assim o faz de maneira extraordinária, conseguindo para nós a salvação. Estabelecido esse pacto onde Cristo nos representa, aí então no Antigo Testamento, essa teologia, esse arcabouço estrutural, arquitetônico de toda essa doutrina, ela aparece várias vezes, mas não são diferentes pactos ou alianças, são apenas confirmações de tudo aquilo que Deus já havia estabelecido desde toda a eternidade na pessoa de Cristo Jesus. Então teremos aí, no Antigo Testamento, podemos constatar alianças com Noé, com Abraão, com Israel e com Davi, o rei, que não são alianças diferentes, mas sim são diferentes administrações e confirmações do mesmo pacto da graça. Chegamos então, como exemplo aqui também, o autor vai trazer a aliança de Deus com Abraão. E o autor vai falar justamente sobre isso. Vai falar de que Abraão já se encontrava lá na terra de Canaã e duas coisas o afligiam muito. Primeiro, não possuir ainda um descendente. Segundo, a incerteza quanto à propriedade da terra em que habitava. E isso fazia parte de promessas dadas pelo Senhor na pessoa de Cristo. Então, diante disto, Abraão vai receber uma aliança, Deus vai fazer com ele uma aliança, onde dará a ele uma descendência e depois dará a essa descendência uma terra onde eles estarão perpetuamente morando. Tipificando o quê? A vinda de Cristo
e toda a nossa novo céu, nova terra, onde estaremos com Cristo, morando por toda a eternidade. Então, lá no capítulo de número 15, no versículo de número 18, você vai encontrar já esta afirmação do Senhor. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Fala de um descendente, fala de uma descendência. Então, tipificado em Cristo está toda a descendência, toda a igreja que estaria ali em Isaac sendo tipificado. E isto depois aconteceu, e nós vamos confirmando estas coisas. O Senhor diz que o povo que veio da descendência do seu filho vai ser escravizado, vai passar 400 anos na escravidão e depois disso vai voltar a possuir essa terra. Então tudo isto foi prometido, foi estabelecido e tudo isto aconteceu. Quando se pôs então o sol, Deus fez cair sobre Abraão um sono e ele viu, em uma visão, ele viu partes de animais repartidas e o próprio Senhor passeando no meio delas. Ali significa, como antigamente eram feitos os tratos, os contratantes de algum tipo de pacto estabeleciam pedaços de animais e andavam por entre eles, significando o quê? Se eles descumprissem, eles teriam a mesma sorte daqueles animais. Eles também deveriam pagar com a própria vida. E é interessante que Deus, passeando no meio daquelas partes de animais que Abraão vê nesta visão, tipifica ali o Senhor colocando a sua própria honra, colocando a sua própria vida, ele jurando por si mesmo para com Abraão, para com esta aliança. É surpreendente para nós, mas para Abraão não parece ser muito surpresa, porque ele já estava habituado com este ritual. É exatamente isso que vai acontecer. Então, no capítulo 17, depois disso então, depois de ter feito esse pacto, vão acontecer também o estabelecimento de várias obrigações de Abraão e todos os seus descendentes. Veja o capítulo 1, capítulo 17, versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. No versículo 9, disse mais a Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. E aí, aquilo que falamos no começo, também faz agora, continua a ter a mesma validade, que é as partes envolvidas, a promessa feita, o empenho de palavra, o empenho de honra e as devidas consequências para aqueles que quebrarem o pacto. Inúmeras vezes a descendência de Abraão, o povo de Israel, quebrou esta aliança, quebrou esse pacto, preferindo então a morte. Com suas escolhas veio o castigo e o Senhor providenciou a disciplina acertada para cada um deles. Isso tem validade até nos dias de hoje. Quando lemos hoje, quando lemos hoje o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus Cristo falando a respeito do seu sangue como um sangue da nova aliança. Quando Cristo veio, todas estas coisas, este arcabouço arquitetônico, não perdeu o seu valor, mas teve o cumprimento na pessoa de Cristo Jesus, que continua sendo o mediador desse pacto maravilhoso, gracioso, que Deus estabelece com ele, do qual nós somos herdeiros, do qual nós somos descendência, e aí então recebemos pela graça todo e qualquer benefício derivado de sua obediência. Tenho certeza, é exatamente isso que vamos encontrar, essa doutrina do pacto que não tem sido muito valorizada, que não tem sido muito pregada, onde você vai encontrar, como diz o autor, ela vem traçando o tecido de toda essa estrutura. Como disse mesmo o autor, o nome muito bem aplicado, uma estrutura, um arcabouço arquitetônico que vai mantendo coeso todo este prédio construído desde do Velho Testamento até o Novo Testamento. E aí você descobre, como ele mesmo diz, que o Antigo Testamento não é um amontoado de livros independentes, mas é a revelação da graciosa aliança de Deus com os homens, na pessoa de Cristo como seu segundo representante federal.
É isso que vemos, é assim que entendemos. É por isso que vamos dar continuidade, estudando daqui para frente mais lições sobre o Velho Testamento, tendo a pessoa de Cristo como centro em absolutamente todas as situações. Que Deus nos ajude, que nós possamos louvar e agradecer a Deus, primeiramente pelo conhecimento que Ele nos traz, pela revelação de seus planos e propósitos, e em segundo lugar, pela participação nesta aliança. Temos nos lembrado disso? Será que estamos realmente agradecidos e temos agradecido ao Senhor pelo fato de fazermos parte de maneira privilegiada e merecida deste pacto e desta aliança? É preciso pensar nisso constantemente. Vamos orar. Pai de amor, em primeiro lugar, te louvamos pela revelação que o Senhor nos dá do Velho Testamento, pela iluminação do Teu Espírito que nos traz a verdade sobre este plano redentivo, este projeto, esta aliança, esse pacto que o Senhor estabelece com Cristo Jesus, do qual nos tornamos beneficiários. Em primeiro lugar, te agradecemos por isso, em segundo lugar, por fazermos parte desta aliança. Hoje compreendemos que no primeiro Adão fomos afastados do convívio contigo, mas em Cristo fomos trazidos de volta. Então, se a Adão descobrimos a morte, em Cristo recebemos a vida. E é por isso que somos gratos por participarmos disto, de maneira imerecida, de maneira improvável. O Senhor nos escolheu, nos elegeu e em Cristo, teu Filho amado, nos salvou. Te louvamos por todas estas bênçãos e te agradecemos no nome santo e poderoso do grande mediador deste pacto, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.